Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Hoje nós vemos aqui a mesa colocada, está aqui o pão, está o vinho e o pão. A gente olha o pão, mas o pão é mais do que o pão. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Jesus disse assim, verso 35, Evangelho de João 6, 35. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Vamos repetir? Vamos lá, todo mundo junto? Jesus declarou, vamos lá, repete aí. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por cada um que está aqui nessa noite. Obrigado por estarmos aqui essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por participar desse momento, Senhor Deus, de celebração da palavra. Obrigado pelo louvor que já foi colocado aí, Senhor Deus, a teus pés. Pai querido, que ele possa ter subido o teu trono, Senhor Deus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor, os teus ouvidos estão aqui. Pai, é momento de adoração, que nós temos adorado ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para nós, para a nossa família, por nós. Pai querido, e nesse momento, Senhor Deus, nós viemos aqui para ouvir a tua voz, a tua palavra, e nós agradecemos, Pai, por a oportunidade, Senhor Deus. Agora eu peço, como ministro da palavra, que o Senhor envie teu Espírito Santo a revelar essa mensagem dessa noite. Importa, Senhor Deus, que eu diminua, que tu cresça, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, ouvir da tua voz, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor. Pai querido, eu não sei, Pai, quem está aqui, o coração de cada um, o Senhor conhece. O Senhor conhece a profundeza das nossas almas, Pai. A palavra diz que, a Bíblia diz que a palavra nem chegou à boca, o Senhor já sabe o que nós estamos pensando. E muitas vezes o Senhor sabe daquilo que nós estamos sofrendo, passando, sabe do nosso caráter, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Pai, eu sei que cada vez que nós viemos aqui para nos alimentar, Pai. Nós viemos aqui buscar um teu banquete, Pai. Nós viemos aqui buscar do teu manjar, Pai querido. Pai, e hoje o Senhor oferece o pão da vida. E a palavra diz que aquele que vier até Jesus, esse jamais terá fome, e aquele que crê em Jesus jamais terá sede. Pai, revela-te a nós nessa noite, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, é um versículo tão pequeno, tão conhecido, né, que tem duas declarações. Jesus, ele fala duas coisas: aquele que vem a mim, né, aquele que vem até Jesus jamais terá fome, e aquele que crê em Jesus, esse jamais terá sede. Que mensagem Jesus está falando aqui? Né? Ele fala de fome e fala de sede. Ele fala de satisfação. Tá bem? Jesus está falando da nossa satisfação. E é uma coisa assim, dada ao homem. Eu sempre, nas minhas palestras que eu faço no banco, eu falo em 5 necessidades do homem, né? Que é água, ar, alimento, agasalho e abrigo. Agora, se você for ver, Deus, seja para o homem, seja para o animal, seja para um passarinho, a necessidade é a mesma, né? Vamos lá, as 3 primeiras: água, ar e alimento. Não é verdade? Tanto nós como um passarinho, que Deus cuida dos passarinhos, é uma necessidade básica. E Jesus falou o seguinte: ó, 2 eu garanto. 2 eu garanto. Ele falou o seguinte: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim não tem fome e nem sede. Poxa vida, né? Senhor Jesus, o Senhor é todo poderoso, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer milagre. Mas o pão eu sei que mata a fome. Mas por que é que o Senhor fala que ele também mata a sede?
Ora, Jesus, ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou completo. Vou fazer uma pergunta, do que é feito o pão? Se não de farinha e água, não é? Está aí, duas coisas que é a matéria-prima do pão. Você pega aqui farinha e água, você faz a massa, a massa do pão. Então Jesus está falando, eu sou o pão da vida. Então Jesus está falando de satisfação. Então, falando em satisfação, hoje, trazendo para o mundo de hoje. Hoje nós nunca vimos assim na nossa humanidade, nenhuma época em que o homem teve tantas novidades para satisfazer a sua necessidade, não foi? Você já viu, por exemplo, assim, qualquer coisa que você pensar, tem um aplicativo para ajudar. Tem uma condição, tem um liquidificador para bater uma fruta, tem um que faz o suco, tem um que pega a laranja e extrai, já sai pronto. Com tantas tecnologias, eu estava vindo, né, na praia com o pastor Rodrigo, e ele estava dirigindo a caminhonete, aí eu tenho 2 celulares, né, que é um meu e um da empresa. E eu coloquei no meu um Waze, que mostra, né, o caminho para seguir. A tecnologia está aí, né, tem internet. Bom, então eu não tenho preocupação. Ele mostra que hora que eu vou chegar, se tem trânsito, se o trânsito parou, é uma beleza, né? Quando que eu pensava isso? Algum tempo atrás. Nunca, né? Mas não bastasse isso, como tem muito radar, muitos radares assim escondidos, às vezes, aqui em São Paulo mesmo, né? Tem lugar que a velocidade é 50, depois muda para 40, umas pegadinhas para pegar a multa da gente, né? Para dar multa. Tem um aplicativo, desenvolveram um parecido com o Waze, lá em Brasília, eu vi lá, que mostra onde estão os radares, e a pessoa queria vender um aparelhinho que dá um sinal sonoro quando está chegando no radar. Se você tiver na velocidade 50 por hora e for 50, até 50, ele só faz pi, você sabe, e está lá, e acende uma luz. Não, ele dá o sinal. Aí, a pessoa queria vender o aparelho por R$250, eu falei assim, muito caro eu comprar um aparelho. Aí eu vou investigar. Eu trouxe o folderzinho para examinar e vi na internet que tinha também aplicativo para colocar no celular, ou seja, o iPhone funcionava, você só paga a anualidade. E poderia testar um mês, se você gostar, você coloca no seu aparelho, definitivamente pagando uma anualidade de R$150. Aí eu testei e gostei, e eu coloquei, na realidade era 150 por 2 anos. Agora, eu tenho dois, assim, parece, além do visual todo que o carro tem, né? Velocímetro, temperatura, isso, marcha, tudo, né? Eu tenho lá um marcando o Waze, para a direita, para a esquerda, entre a direita, né? E também agora um mostrando a velocidade que você está, e se você estiver se aproximando de um radar acima da velocidade, ele fica vermelho e faz um barulho escandaloso para você segurar. Não tem jeito de você passar e levar a multa. Quando que a gente pensava, numa época, ter tantos recursos, tanta tecnologia, não é verdade? Vou fazer uma pergunta. Não era para a gente estar muito satisfeito? E nós nunca tivemos tanta insatisfação como nós temos hoje. Olha que estranho. No momento em que o mundo está numa velocidade fantástica de desenvolvimento, recursos, o Rodrigo mostrou um aplicativo que mexe com o dedo aqui, né? E ele mexe lá, só você fazer o sinal, como se fosse aquela televisão que faz um sinal, assim, né? A televisão muda de canal, atende o comando de voz, também tem um aplicativo. Se eu for falar nas tecnologias para melhorar a vida das pessoas, para trazer algum valor, melhorar, é tremendo que tem se desenvolvido. Aí era para todo mundo falar assim, poxa vida, agora estamos satisfeitos. Não! O que a gente vê, nunca se teve tanta insatisfação no mundo como nós temos hoje.
Olha que estranho. Quanto mais recursos, mais insatisfação. Agora, só que essa insatisfação não é privilégio da nossa época. Já vem de muito tempo, né, da natureza humana, mas não assim, nesse crescente como está hoje. Vamos falar aqui da insatisfação lá na época de Salomão. Pensa vocês. O rei Salomão, todo mundo aqui, quem conhece a palavra, que todo mundo aqui lê a palavra, né, sabe que Salomão é o rei que sucedeu o rei Davi, né? O rei Davi foi o primeiro rei depois de Saul, né? Aquele que abre, que ninguém fecha, né? Jesus abriu para Davi, né? O reinado e falou: agora da sua descendência não sai mais. E aí veio Jesus. Na sequência do rei Davi, a ministra de louvor nossa que falou hoje do caso de Betseba, né, que foi aquela mulher com que Davi adulterou. O primeiro filho do adultério dele morreu, porque foi o preço que ele pagou pelo adultério. Mas o segundo filho, depois do arrependimento, depois que Davi percebeu a besteira que ele fez, que ele se arrependeu, Deus deu uma nova oportunidade para ele, e ele casou com Betseba, e o filho dele, que viveu, foi o rei Salomão. De tantos filhos que ele teve, Salomão foi o sucessor de Davi. Muito bem. Salomão era jovem quando Davi morreu, e ele foi suceder o trono de Davi. Então o rei Salomão, ele tem 3 fases na vida dele, né? Uma fase muito abençoada, que foi quando ele foi eleito, assumiu o trono do rei de Israel. Então, tem lá uma passagem que Deus veio ter com Salomão e perguntou: Salomão, o que você quer aí? Que fala, peça o que você quiser, né? E Salomão falou assim: olha, eu não quero ouro, não, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para cuidar do povo de Israel. Olha só, Deus se agradou. Ele poderia pedir riqueza, olha, Deus vem falar, pede o que você quiser, né? Ele não pediu riqueza, não pediu nada. Ele pediu sabedoria. E Salomão foi o rei mais sábio e poderoso que se conta na história. E ele estava com Deus, ele estava bem. Mas ele se afasta de Deus. Vem a insatisfação. E aí ele casou, não deu certo, essa mulher não tá naquela que eu queria, né? Casou de novo, não é essa ainda. Casou outra vez, não, traz aquela lá, traz essa, traz aquela. O homem casou 700 vezes. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. 1000. O que é isso? Insatisfação. O que um homem vai fazer com 1000 mulheres? Não faço a menor ideia, com tantas mulheres, né? Uma mulher você já fica, ufa, né? Ó, então imagina 1000 mulheres, é louco. Mas assim, o que é isso? Insatisfação, não é? A pessoa casar com uma mulher, tá bom, não me satisfez, vou casar com uma segunda. Naquela época permitia, né? Existia, não era assim, vetado, né? Não existia poligamia, não, né? A bigamia. Hoje não é aceitável, né, na sociedade um homem casar mais de uma vez. Pelo menos aqui na nossa sociedade, né? É uma só mulher. A Bíblia fala, marido de uma só mulher, né? Então, na palavra fala-se o bispo, o diácono, sempre marido de uma só mulher. Então, mas naquela época permitia. Naquela época, na criação do mundo, né, havia-se muitas mulheres, não havia essa preocupação. Irmãos, insatisfação. Insatisfação, então, é uma coisa antiga. Como você começa a falar assim da insatisfação? Eu falo hoje, por exemplo, existem muitas insatisfações que você percebe que a pessoa está insatisfeita por uma coisa ridícula.
Eu, por exemplo, lembrando agora que, vamos ver lá, o pessoal da minha época, que morou no interior, que da minha época, que morou aqui em São Paulo, não vai saber muito bem. Mas na minha época, que eu era pequeno, que eu via, morava no sítio que ia para a cidade, as mulheres, as moças, vamos chamar assim, elas tinham um par de sapato. Um par de sapato. E elas faziam, sabe o quê? Andava descalça, cuidava, zelava, só usava o sapato na hora que podia pôr o sapato assim mesmo, assim, né? A hora que já passou todo o risco de sujar o sapato, de estragar o sapato, né? Então, as mulheres, essas moças tinham um par de sapato. Eu lembro das minhas irmãs, pessoas que moravam assim, vinham descalço até a cidade, chegava lá na cidade, limpava o pé, lógico, né? E aí colocava o sapato, né? Hoje, o que nós vemos? Hoje nós vemos a pessoa tem lá N pares de sapato e fica brava, insatisfeita, porque não acha um que combina com a roupa que ela quer colocar, né? A pessoa tinha um par de sapato e dava graças a Deus, cuidava desse par de sapato, né? E era muito feliz com aquele par de sapato, cuidava para usar nos dias importantes, para usar nos momentos certos. Hoje tem pessoas que têm 100 par de sapato, e não é centopeia. É uma mulher só. Se fosse uma centopeia, ela tem 100 pés, né? Então tem 100 pares de sapato. Mas não. Então, a insatisfação. Você começa a olhar as pessoas do que reclamam hoje. Então a gente começa a perceber que a insatisfação é muito complicado. A insatisfação, ela mostra uma coisa muito séria. Ela mostra que a pessoa está afastada de uma coisa maior. Por exemplo, Salomão. Salomão, ele, como eu disse, ele teve 3 fases na vida dele. A fase abençoada, que ele foi rei de Israel, que ele teve todo aquele momento de sabedoria, que os países, outros reis vinham conhecer como é que ele administrava com sabedoria o povo de Israel. A riqueza dele era fantástica e cada vez crescia mais, mas quando ele se afasta de Deus, ele mergulha num lamaçal. Há indícios que o nível de insatisfação dele não se satisfazer com as mulheres era tão grande, que há indícios que ele partiu para o homossexualismo. Eu não vou dizer que não está escrito isso na Bíblia, mas tem estudo que fala que Salomão, né, antes de chegar nos fins da vida, que no fim da vida ele cai a ficha e ele escreve Eclesiastes, né? Então aí Salomão tem um outro momento com Deus, mas ele se afasta de Deus e mergulha na insatisfação. Como é que pode um homem chegar a esse ponto de ter quantas mulheres ele pudesse, quisesse, e começar a buscar, ver se tinha satisfação em homem, né? Então, é o que? Afastou de Deus, mergulhou na insatisfação. Então, quando nós começamos a olhar isso, a questão da insatisfação, tem pessoas que elas não são satisfeitas nem com ela mesma. E você começa a observar um sinal claro de insatisfação, as pessoas que têm alguma coisa que está faltando, né? Quando ela começa o pessoal fala o seguinte, né? Estão navegando muito na internet. A pessoa nem é certo falar que navegar na internet, porque navegar é sair de um ponto para outro, né? As pessoas ficam flutuando nas águas da internet, vamos chamar assim, porque elas não sabem o que buscam. Pergunto, quem está na internet sabe o que está procurando? Não. Estou buscando uma coisa que eu nem sei o que é. E nisso é um claro sinal de insatisfação. Tem alguma coisa que, ou então ela não tem o que fazer, né, para fazer tanto tempo mergulhado na internet. Tem coisas boas? Tem. Mas quando a pessoa coloca aquilo ali como um lugar que ela passa uma grande parte do tempo dela, é um claro sinal de que há uma insatisfação ali. E tem pessoas, né, tem pessoas que ela é insatisfeita consigo mesmo, né?
Isso já não é assim, não precisa nem muito longe. Você deve lembrar, talvez você mesmo, teve algum momento, a pessoa é loiro, quer ficar moreno. O outro é moreno, quer ficar loiro. A pessoa que é magra quer ser gorda, a pessoa que quer ser gorda quer ficar magra. Um tem cabelo liso, quer enrolar, né? Outro, o cabelo enrolado, quer alisar. Então, isso aí mostra que existe um nível de insatisfação muito grande com a pessoa mesmo, não é? Então, nisso aí, nós estamos vendo que Jesus, quando ele falou o seguinte, olha, aquele que tem fome, aquele que buscar a mim, jamais terá fome. Jesus está vendo o seguinte, tem uma coisa básica que as pessoas procuram. E Jesus dá um exemplo muito claro de que nós temos assim nele a solução para aquilo que está faltando em nossas vidas. Por exemplo, quando nós falamos aqui de necessidade básica, Jesus pegou o ponto fraco, que é uma coisa muito fácil da gente entender. E Jesus, quando ele colocava assim as parábolas, quando ele chamava assim para falar o pão da vida, ele pegava assim nos pontos chaves. Quer coisa mais importante do que comer para a pessoa, além de beber e respirar, né? E Jesus já pegou ali. Ele falou assim, olha, eu sou o pão da vida. Ele está falando de comer. Quem vier a mim jamais terá fome. Opa, fome? Opa, me interessa. Então, por quê? Ele estava falando para uma multidão. Mas também tinha os discípulos que espiritualmente ele ia entender depois, explicar o que ele estava querendo falar. Eu pergunto, você, talvez aqui não tenha alguém, ou tem, que já passou fome. Mas assim, que coisa mais complicada do nosso relógio biológico? Quando passa do horário, tem gente que quando passa do horário fica nervoso, né? Começa a ficar incomodado, deu horário, eu conheço alguém que dá o horário meio-dia, se não tiver almoço, ele fica quieto, é aquele que fica quieto para não falar, para não ficar nervoso, né? Então, tem pessoas que começam, as crianças, por exemplo, já choram, né? A Larissa, né, quando está o horário dela, ela não abre a boca. O relógio biológico nosso é fundamental. Então, isso mostra o seguinte, que existe uma situação que o nosso corpo avisa uma necessidade nossa. Agora eu vou falar para você, por que Jesus falou o pão da vida? Aquele que vier a mim jamais terá fome. Ele está falando uma coisa básica. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu, por exemplo, quando eu estou em casa, vai chegando a hora do almoço, o estômago vai lembrando que é a hora de comer, né? E eu começo a olhar para a cozinha para ver se tem alguém se movimentando, não é? Não é natural? Os homens aqui, né? Chegam na hora do almoço, já vê, mulher, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo que não está se mexendo, né? Tem outros que é o próprio marido que faz, também. Mas eu pergunto, eu já fico incomodado se eu não vejo um preparativo. Porque a gente já falou, e aí, né? Esqueceu que a gente tem que comer, né? Tal. Então, agora, vou fazer uma pergunta. Não é gostoso quando você vê que vai chegando a hora de comida, a comidinha já está saindo, né? Ou se você está no trabalho, você tem um ticket para a sua refeição, não é confortável? Ou então você não tem o ticket, mas você tem o dinheiro para comer lá no restaurante, não é confortável? Agora, vamos para o ponto cruel. Está chegando a hora do seu almoço, você está numa viagem, não tem lugar nenhum para comer, e você não trouxe nada para comer. Aí o estômago começa a dar a volta, né? Aí começa a mostrar, assim, você falou, puxa vida, né? Começa a ficar um incômodo. Você não está acostumado, chegou aquele horário, você come. Essa viagem que nós fizemos na sexta-feira,
Nós fomos para a praia, aí a gente nunca sabe quantas horas vai demorar a viagem, né? Teve vez de demorar 6 horas daqui até aqui no litoral. E aí, essa vez, eu falei para a minha esposa, que bom, ela fez uma torta de frango maravilhosa. Ela fez uma torta de frango espetacular, que a gente comeu e levou assim, quase a torta inteira. Eu falei assim, olha, não estou nem um pouco preocupado se tiver trânsito, se demorar 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque está garantido aqui, né? Porque está garantido. Não é bom quando você tem o almoço com você, você não precisa se preocupar de que alguém vai ter que providenciar, onde você vai achar uma porta para te arrumar um prato, né? Eu não sei se alguém aqui já chegou o momento de comer e não tinha que comer e o estômago começou a dar a volta né? Então, às vezes, nós estamos falando aqui a realidade, pode ser que alguém já passou por isso aqui. Mas, irmãos, essa hora nós vamos nos pegar por uma necessidade que a gente esquece que ela existe. E Jesus falou o seguinte, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, ninguém que vier, se alguém vier até mim, jamais terá fome. Olha que coisa maravilhosa Jesus está falando aqui. Você, trazendo a sua preocupação, que você poderia ter, física, de se alimentar, toda a necessidade. Se você tiver sede também, ele fala, olha, porque o pão é pão e água, é farinha e água. Eu sou o pão da vida. Eu tanto mato a fome como mato a sede. Então, irmãos, às vezes nós queremos assim um milagre de Deus, uma coisa grandiosa, e começamos a ficar insatisfeitos com coisas pequenas quando nós já temos tudo. Quando nós temos Jesus. Aí, o que eu queria falar para os irmãos? Que muitas vezes nós não damos conta da grandiosidade que é ter Jesus na nossa vida. De repente eu estou falando de um almoço e eu estou falando de necessidades que você nem imagina, que se você falar para pensar um monte de insatisfação das pessoas, é porque é falta de Jesus. Então nós precisamos mais de Jesus na nossa vida e menos de mim, menos que eu quero isso, que eu quero aquilo, porque quando nós buscamos aquilo que nos dá o alimento básico, as necessidades desaparecem. Mas, pastora Guiar, como é que eu não estou entendendo? Tá bom, então a palavra começa por aqui. Eu estou trazendo aqui uma mensagem que Jesus passou na palavra, que nós temos que refletir. Ela é tão simples, tão básica, mas tão completa. Quando nós buscamos mais Jesus em nossa vida, menos insatisfação, menos reclamação. Nós vamos ter ainda coisas a alcançar, mas não com murmuração, não com, assim, a situação sem alegria, né? Você vai viver, vai ter luta, mas as lutas são desafios. Você sabe que você vai vencer, porque Jesus está contigo. Mas quando você não tem esse alimento básico, não é verdade? Quando você está com dor, com a barriga vazia, você consegue pensar direito? Quando você está com uma dor no estômago que você não comeu, você consegue produzir, você consegue ser alegre. Eu já vi muita gente nervosa, cara fechada, né? Porque está faltando alguma coisa, está faltando o básico. E muitas pessoas estão faltando Jesus. Irmãos, a vida cristã, né? Ela é muito mais simples do que nós pensamos. Você ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa ou um bom filho é muito fácil. É muito fácil, porque se você tem Jesus, ele falou assim, eu garanto a necessidade básica. Como assim? Aquele que vem a mim, esse não terá fome. Essa necessidade que as pessoas estão de insatisfação,
Como eu disse, quando a pessoa está buscando uma satisfação, ela não está contente consigo mesma. Como é que ela vai amar o próximo se ela não ama a si própria? Não é verdade? Como é que a pessoa pode estar bem para falar alguma coisa de esperança quando ela está com a barriga vazia? Fala a verdade. Não é triste? Você perde a motivação, né? Por isso a gente tem que estar bem alimentado, produz mais. Tem que ter os horários de comer, né? E nós produzimos mais. Então, por isso Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vier até mim, então, vem até Jesus. Esse que vier até Jesus jamais terá fome. E quem crê nele também jamais terá sede. Bom, pastor, muito básico essa palavra. Mas vamos descer agora para colocar isso em prática. Como é que funciona na nossa vida, né? Tem pessoas que ser cristão, cumprir os mandamentos, não matar, não roubar, né? Não adulterar, não mentir, que é difícil, né? Mas tem pessoas que falam, não, isso aí tá. Isso é fácil. Quantas pessoas aqui, já teve a situação de querer matar alguém, assim, de ir para matar, né? Mas, não, isso não acontece, é uma eventualidade que pode acontecer. Mas os discípulos de Jesus, eles eram chamados de cristãos, sabe por quê? Não é porque eles não mataram, não roubaram, não mentiam, não cumpriam os 10 mandamentos, não. A primeira palavra cristão foi chamada os seus discípulos porque eles se pareciam com Jesus. Eles pregavam igual Jesus. Eles tinham o sotaque de Jesus. Aí as pessoas falaram assim, até perguntaram para Paulo, né? Você é um deles, né? Porque você tem o sotaque também de Galileu. Ele falou assim, não, estou fora disso, né? Então, por que as pessoas, os discípulos eram chamados de cristão? Porque se pareciam com Jesus. E como é que se pega um sotaque de Jesus? Convivendo com Jesus. Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui? Quando nós estamos falando assim, a convivência, se você quer realmente ser um cristão, assim como os discípulos foram chamados de cristãos, não é só falar o seguinte, olha, aceitei a Jesus, né? Agora Ele é o meu Senhor Salvador. Não, eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento de aceitar, de declarar Jesus como Senhor da minha vida, mas tem um momento da conversão, né? Eu tenho que me arrepender do caminho que eu estou seguindo e mudar o caminho. Muitas pessoas são convencidos, mas não convertidos, porque eles se convencem que é bom, né, ir para a igreja, mas não se convence que tem que mudar de vida. E como é que fica? Ora, então são dois mundos, né? Pessoas que falam, eu sou cristão, sou cristã, mas ela não quer passar por aquilo que é a transformação, a conversão. Então nisso aí, irmão, para você ser cristão, você precisa pegar o sotaque. E para você pegar um sotaque de Cristo, para as pessoas falarem, esse é cristão, você tem que conviver com ele. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho facilidade de pegar sotaque, né? Eu morei, no interior de São Paulo, morei em Minas, morei no Rio, e eu sou uma pessoa assim que, uma vez alguém perguntou para mim se eu era descendente de estrangeiro, pelo sotaque, é todo, né, misturado, né? Um pouco carioca, um pouco de mineiro, um pouco de interior. Mas o mais interessante foi em 1984, faz anos, muitos nem tinham nascido aqui. Eu fui, pelo Bradesco, eu fui chamado para participar de um grupo lá no Sul, em Caxias do Sul, que o banco, quando quebrou a habitacional, a PE, um monte de instituições de poupança, o Bradesco encampou aquelas instituições. E eu fui escalado para Caxias para administrar a transferência, abrir o banco e trazer as contas para dentro do Bradesco. E eu fiquei lá, não chegou a 10 dias. Mas quando você fica na convivência, 10 dias, e as pessoas lá, ô guri, bate, tal. Com 10 dias que eu fiquei lá,
eu demorei 2 meses para poder desgauchar, né? Porque eu fiquei com esse guri para lá, guri para cá. Eu fiquei mais de 2 meses para limpar esse sotaque. Então, o sotaque você pega quando você convive, quando você participa. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que quando nós falamos que somos cristãos, mas se nós não temos convivência com Cristo, se nós não falamos o seguinte, o que é ser cristão mesmo, para a gente ser um povo menos insatisfeito do que nós temos sido, mais agradecido do que nós temos sido. Quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que clamar, temos que pedir, sim, mas nós temos que agradecer também. Então, quando você fala na nova conversão, o que Paulo fala? Hoje também foi falado aqui na ministração do louvor. 2 Coríntios 5, Paulo fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que tudo novo se fez. Então, o que Paulo diz? Se alguém está em Cristo. Então, ser cristão, o difícil não é não matar, não roubar, não ser adúltero. Não. O difícil é estar em Cristo. Esse é o X da questão. Por quê? Porque a nossa natureza, nós temos 2 naturezas. A natureza antiga, né? E a nova natureza, o novo caráter no batismo, nós recebemos então uma nova natureza. Aquela natureza antiga está lá. E nós precisamos vencê-la. Então é muito difícil, por quê? Porque a nova natureza nossa, nos dias de hoje, nós já levantamos, já queremos sair correndo para resolver as coisas, para fazer isso, para fazer aquilo. E cadê o momento de agradecer que você acordou, que você está vivo? Que Deus te deu pela graça e misericórdia, você enxergar mais um novo dia. Começa por aí o seu momento de oração. Olha, não é privilégio seu, não. Todos nós temos dificuldade, mas nós temos que perseverar. Começa por aí. Quando você vai fazer o seu momento de oração, que a palavra diz para você se retirar no seu quarto, né? Trancar ali para não fazer igual o fariseu lá, que ficava na praça pública se mostrando que ele era esse, era aquilo. Não. Jesus falou assim: olha, quando você for orar, né? Tem um particular com Deus. O que é ter um particular com Deus? É você se trancar ali num quarto, num ambiente. Quem já assistiu o filme Quarto de Guerra? É um filme de batalha espiritual, né? De fechar ali a porta e, né, entrar em batalha e orar mesmo. Mas assim, quando você entra no seu quarto, que você vai ter um particular com Deus, que você começa a orar, você começa a falar com Deus em nome de Jesus, chama o Espírito Santo e começa aquele momento. Daqui a pouco, peraí, porque eu não posso esquecer que eu tenho que ligar para aquela pessoa, né? Aí você já perde aquele momento de comunhão ali que você estava. Você começa a orar de novo, daqui a pouco, puxa vida, hoje eu tenho que fazer tal coisa. Então, a nossa natureza é uma luta para você concentrar na sua oração com Deus. Agora, quando você faz um balanço, quanto tempo você orou para agradecer e quanto tempo você orou para pedir, você vai ver que 90%, 95% é para pedir. E quanto você parou para ver o que Deus queria da sua vida? Quanto tempo você parou para que Deus falasse com você alguma coisa que você precisaria, que Deus queria te dar um recado, né? Que você fala: Senhor, eu vou ficar quieto, né? Eu quero que o Senhor me fale agora. Fala comigo. Então, quando nós calamos, Deus fala. O duro é nós ficarmos calados com tanta coisa que a gente quer falar, para sair correndo, para fazer as outras coisas. Então, isso aí é da nossa natureza. Mas Paulo, ele fala o que na Bíblia? Isso é a vida transformada. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ora,
Isso é muito lindo. Quanto de nós não queremos assim ser igual Paulo, declarar assim, olha, com toda a honestidade, que Cristo vive em mim. É isto que eu estou falando. Que Jesus falou o seguinte, olha, aquele que vem a mim jamais terá fome. Então, nós temos que ir a Cristo. Nós temos que crer em Cristo e viver essa fé, para que Deus possa então matar a nossa sede. Quando você fala o seguinte, né? Na minha vida cristã, quanto tempo eu busquei estar em Cristo, ou quanto tempo eu busquei que os meus problemas, os meus querer fossem resolvidos? A minha busca tem sido o quê? Né? O que eu tenho pedido para Deus? Eu tenho pedido para a minha família, para o meu emprego, pedido para a minha saúde, pedido isso, tá bom? Jesus está falando o seguinte, olha, toda essa sua ansiedade, por que tem pessoas que estão na igreja insatisfeitas se estão em Cristo? Então é porque não estão em Cristo, como Paulo prega aqui. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Apocalipse 3:20, o que a palavra diz lá? Jesus fala assim, eis que estou à porta, batendo, né? Jesus está batendo lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né, eu entrarei e cearei com ele. Quem é que gostaria de hoje estar ouvindo Jesus bater na sua porta? Fala assim, eu quero entrar na sua casa. Todos nós, né? Amém? Quem é que não quer Jesus batendo a nossa porta? Senhor, entra. Eu creio que todos nós aqui queremos, desejamos que Jesus esteja na nossa casa, né? Aqui é a música lá, entra na minha vida, né? Mexe com a minha estrutura, né? Aquilo é uma música, mas quanto daquilo lá é a sua oração? Quanto daquilo lá é a sua oração? Irmãos, que coisa linda eu vejo aqui na nossa igreja, e tem várias testemunhas assim, tem uns que estão lutando, mas tem muitas testemunhas que falam assim, olha, quem te viu e quem te vê, isso é a coisa mais linda, né? A pessoa que tinha um caráter, Jesus muda, né? A pessoa que tinha um caráter, Jesus muda. Isso vale mais do que milhões de dinheiro, porque isso te dá uma nova vida. Você joga fora as suas preocupações, você joga fora a sua ansiedade, e você começa a viver uma vida transformada. Irmãos, eu não vou citar nomes, mas eu tenho muitas pessoas aqui que eu vi essa transformação. A pessoa já testemunhou, e outras pessoas já falaram para essas pessoas, olha, quem te viu e quem te vê. Como é lindo, isso é o que nós mais sonhamos de ver, os irmãos vencendo essa luta da velha natureza, para viver uma nova natureza com Cristo. E nisto está você matar a sua fome e matar a sua sede. Nisto você ficar fortalecido em Cristo. Em Cristo. Mas como é que funciona, pastor? Funciona assim. Jesus está lá. Eis que estou à porta e bato. Você quer abrir a sua porta? Eu vou entrar na sua casa. Topas? Sim, senhor. Entra, né? Pode vir. Vou fazer uma pergunta. Não precisa responder. Tem alguém aqui que sinceramente fala assim, eu não gostaria que Jesus entrasse na minha casa hoje? Acho que não, né? Se tiver, fala comigo, né? Para a gente orar junto aí, porque tem alguma coisa errada, porque é tudo que nós queremos na nossa vida. Amém? Agora, vamos seguir em frente. Jesus aceitou o seu convite. Você falou assim, entra na minha casa, Senhor. Vem morar na minha casa. Jesus falou assim, amém, vou morar na sua casa. Você está preparado para Jesus morar na sua casa? Sim? Jesus está entrando na sua casa. Agora Jesus passa a conviver na sua casa. Mas Jesus não é só espírito, ele é uma pessoa que vai estar lá
dividindo espaço com você. Primeira coisa, você aceitou e ele ficou muito feliz, e é tudo que ele queria, morar na nossa casa, dividir a nossa vida, a gente está presente no nosso dia a dia. Mas Jesus, ele falou, você me aceitou, agora eu estou na sua casa, aonde eu vou ficar? Opa, o senhor vai precisar vou precisar de uma cama, né? Vou precisar de uma cama. Vamos lá, Jesus é uma pessoa, né? Aí Jesus falou o seguinte, eu vou precisar de uma cama, espera aí, né? Eu vou ter que apertar minha cama, né? Eu estava tão folgado aqui com a minha cama, do jeito que estava, agora meu quarto vai ficar mais apertado, eu vou ter que andar meio de lado. Será que, né? Pô, já não estou gostando muito da ideia, né? Mas tudo bem, esse é Jesus. Eu aceitei Jesus morar, então eu tenho que ceder espaço. Na vida espiritual, irmãos, Jesus, ele entra, não como uma pessoa, como eu estou dando um exemplo, que seria mais fácil você entender, mas ele começa a dividir o seu espaço. E aí, será que você vai ligar a televisão com Jesus na sala e assistir os mesmos programas que você tem assistido? Né? Será que todos os seus filmes, né? Mas pastor, né? Será que todos os seus filmes Jesus assistiria aqueles filmes? E não faria, pô, mas que filme é esse, né? Que violência louca é essa? É pessoa matando pessoa e você aplaudindo o assassino que matou o outro? Né? Ou Jesus é vida e você aplaudindo um tirar a vida do outro? E as pessoas que veem novela, como o pastor Rodrigo lembrou aqui no estudo de quarta-feira, quantas pessoas não torcem para aquela que é a adúltera roubar a mulher do outro, ficar com o outro, porque ela merece mesmo, né? Não é isso? Quantas vezes nessas novelas termina assim, né? Destruindo famílias, as histórias são essas, destruindo lares, e as pessoas apoiando aquela pessoa lá, porque o enredo da novela, ela fica sendo toda, né, a que realmente prevaleceu, lutou, ganhou. Mas espera aí, eu estou achando bom um lar sendo destruído, uma pessoa roubar destruir aquele lar? Não posso. Jesus fala assim, você está aplaudindo essa novela, né? Será que quando você se dirigir lá para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, as palavras que você usa, será que Jesus não vai ficar vermelho? O quê? Você falou isso mesmo que eu vi? Né? Essa palavra, você diz cristão e falou essa palavra, ô Senhor, me perdoe, né? Poxa vida, eu já comecei a arrepender de ter trazido Jesus, acho que eu não estava preparado para trazer Jesus na minha casa. Que triste, não? Que triste, quando nós precisamos de nos policiar, quando nós precisamos de ver no espelho quem nós somos realmente. Jesus fala, eu aceito entrar aí, mas só que eu vou ver o que você está fazendo. Fala, não vem não, Jesus, vem o ano que vem, porque eu ainda não estou preparado, a minha boca ainda é pesada, ainda falo palavrões, ainda eu minto, ainda eu falo para as pessoas, eu falo, olha, fulano, eu ainda dou desfalque, né? Defraudo pessoas. Irmãos, nós sempre falamos aqui das 10 virgens, né? Aquela virgem prudente e aquela Nência, aquela que Jesus, o noivo estava para chegar, então as noivas têm que estar com o seu candeeiro pronto, com azeite preparado. Então, aquelas noivas que estavam preparadas, mas de repente uma delas falou assim, olha, eu não tenho aqui azeite na minha botija, você não quer me emprestar? Falou, eu não, se eu emprestar para você, vai acabar o meu, vai você buscar, né? A nossa vida espiritual tem que ser sempre pensar nisso. Se Jesus batesse na sua porta, falei, eu quero entrar na sua vida, vai ser uma bênção, mas você vai ter que mudar, porque eu não aceito você como está. Não, aceito que você como esteja para efeito da salvação, porque Jesus, ele fala, venha como está,
mas Ele não quer que você viva perdendo a oportunidade de ser abençoado na sua casa. Palavras que atraem maldição na sua casa. Abre brecha para o inimigo vir e falar assim: opa, abriu brecha, esse espaço é meu, agora eu vou montar um acampamento na casa. Não era melhor ter Jesus do que o chifrudo lá, como diz, não é verdade? Quando nós aceitamos de fato encarar que nós somos falhos, que nós queremos mesmo uma vida com Cristo, nós temos que entender, irmãos, que, olha, eu dou glórias a Deus mesmo, eu fico muito feliz, quem já venceu a velha criatura, né? Eis que tudo novo se fez, né? As coisas velhas se passaram, fica alguma sombra, mas quando ela aparece, vocês têm que botar ela para correr, né? Não pode prevalecer, não, deixa, um dia eu vou mudar meu jeito de ser, um dia, né? E se esse dia for tarde, se for amanhã e Jesus voltar hoje, como é que fica? Você ficou. Então, Jesus está falando o seguinte, um monte de insatisfação. Jesus queria morar na sua vida, bateu na sua porta, oportunidade, mas você falou assim: olha, eu acho que ainda não estou preparado, vou esperar mais um tempo. Aí você não se preparou, não encarou aquilo que precisava mudar, né? Aí você reclama que as coisas não dão certo. Mas quanto cuidado você teve na hora que você foi abrir a boca para falar o que você falou? Quantas vezes você pensou para falar: não, eu sou assim mesmo, né? Eu falo o que vem na boca e pronto. Eu sou uma pessoa, como é que é? Realista não. Sincera. Eu senti vontade de falar, isso eu falei. Tá bom. Você abriu uma baita de uma brecha, só para dizer que você é o tal. Agora, quem é que vai tirar o inferno de dentro da sua casa? Quanto você vai suar para tirar o piquenique que se armou para que Satanás e seus demônios fossem ocupar lá na sua casa, na sua vida? Olha, bebida, não existe problema com relação à bebida, né? Jesus, ele não fala que a bebida é pecado, mas a pessoa que deixa a bebida entrar na sua casa, que aquilo ali passa a ser um antro, abre uma brecha, aquela bebida uma hora toma o controle da sua vida, você não tem mais controle, você pode fazer coisas que vai te envergonhar, vai dar motivo para as pessoas falarem, e o diabo vai entrar ali, porque ele abriu brecha. Então, tudo aquilo que você fala, olha, tudo me é lícito, como diz Paulo, mas nem tudo me convém, você tem que vigiar e falar assim: olha, eu tenho que tomar providência. Jesus, é o que eu estou falando, né? Ser cristão é a coisa mais fácil. Não roubar, não matar, cumprir os mandamentos, mas o difícil é estar em Cristo. Essa é a luta, porque a nossa natureza não quer ter tempo para Cristo, não, porque a nossa natureza quer correr, quer ver as coisas acontecerem. Eu não tenho tempo para parar para pensar naquilo que eu preciso mudar, aquilo que precisa mudar para melhorar, para que a gente possa ter uma vida de alegria. Quantos lares que não tem mais alegria e que nós não tomamos as providências para mandar a tristeza embora? Qual é a providência? Convidar Jesus para morar na sua casa. Pastor, eu já convidei, mas sinceramente, Jesus, ele vai olhar tudo que você está fazendo, né? Então, quando você fala assim, eu já não vivo eu, Cristo vive em mim. Olha só que coisa linda, mas eu quero ver na prática isso. Será que Cristo vive em você e você fala desse jeito, com grosseria, né? Será que você cumpre mesmo todas as suas obrigações? Então, aceitar a Jesus viver na nossa casa, irmão, é a coisa mais linda. Mas não é para todo mundo, não. É para quem quer mudar de vida. É para quem quer realmente que não haja mais insatisfação, que você possa perdoar quando precisa perdoar. Mas eu perdoo, será? Será que aquela pessoa que fez uma coisa cruel com você vai ganhar o seu perdão, ou primeiro você vai massacrar ela?
E depois falar para ela, só se ela vier de joelho, eu ainda vou pensar se eu vou dar perdão. Mas se eu tenho a natureza de Cristo em mim, Jesus perdoou e eu perdoarei. Se eu preciso de misericórdia, eu peço misericórdia para mim, mas não tenho misericórdia para ninguém. Poxa vida, Jesus falou assim, mas não foi assim. Como é que foi com o verdugo lá, né? Que a pessoa pediu perdão lá porque ele estava devendo lá uma quantia enorme de dinheiro, o rei perdoou ele, mas um que devia um pouquinho só, ele falou assim, não, você vai me pagar, senão você vai apanhar e vai preso. Aí, como é que eu posso querer uma coisa que as pessoas sejam assim, corretas comigo, e eu exijo tudo, e não perdoo aquela pessoa que faltou comigo, mas no mesmo tempo eu continuo faltando, né? Então, Jesus, ele está trazendo para nós a informação, olha, essa insatisfação, a alegria que você tem buscado, a paz no seu lar, eu sou capaz de trazer ela, porque eu sou o pão da vida. Hoje nós vemos aqui o pão, né? Olha, eu não tinha pensado que nós teríamos o pão, mas aqui, ó, o pão da vida está aqui. Jesus falou assim, ó, eu sou tudo que você precisa, a água e o alimento. O ar, Deus nos dá o ar, nós respiramos, mas a água e o alimento, nós temos que ir atrás. Jesus falou assim, eu providencio para vocês. Eu sou o alimento que vai te falar para você, olha, não se preocupe, o básico de você está resolvido. Agora vai pensar em outras coisas, porque o básico é alimentar a sua fome, eu garanto. Então você vai ter tempo para trazer a alegria. Aonde não tem paz no seu lar, então você falou assim, eu tenho que descobrir aonde é que está fugindo a paz. Se nós não tirarmos um propósito de limpar aquilo que está misturando a nossa natureza antiga com a nova natureza de cristão, você nunca vai poder exalar o bom perfume de Cristo. Pensa numa situação. O irmão chegou atrasado em casa, que estava jogando bola, né? Correndo, que ele queria vir para o culto, porque ele é uma pessoa que não faltava na igreja. Só que ele estava todo suado, né? Que ele estava jogando bola, num dia de calor como hoje, né? Se fizer um exercício físico, começa a descer água, né? Só que chegou em casa, correndo já quase em cima da hora para ir para o culto, que ele entrou no chuveiro lá, que abriu a torneira, não tem água. E ele, todo molhado de suor, tá? Todo molhado de suor, preparado para ir para a igreja, falou, eu não posso faltar na igreja, não tem água, eu tenho que dar um jeito, né? O que um bom perfume não faz? Ele foi, pegou a toalha, se enxugou todo o suor, né? Secou todo o suor e né? Encheu de perfume. Coitado de quem sentado do lado dele na igreja, né? Misericórdia de quem sentar no lado dele na igreja, né? Por quê? É assim a nossa natureza, irmãos. Ao invés de nós fazer o que a boa higiene nos recomenda, 5 minutos, não mais do que isso, debaixo do chuveiro, né? Você tira todo aquele suor, né? Você passa um sabonete, batendo aquele, você se banha, né? Você vai receber aquele frescor no seu corpo, né? Vai estar um refrigério no seu corpo. Aí depois você vai lá no perfume, né? Uma gotinha aqui, já é suficiente. Aí, quando você chega, né? As pessoas vão falar assim, né? Que cheirinho gostoso, né? As pessoas vão falar assim, olha que gostoso, que fragrância você está usando. Isso é aquela pessoa que se banha mesmo na palavra. As pessoas que se mergulham e falam assim, não, eu quero realmente estar em Cristo, eu vou receber a água da palavra na minha vida. Isto lava toda a nossa impureza. É assim que nós convivemos com a natureza antiga ainda, porque o Senhor nos lava na palavra e nos permite a gente botar pro ralo tudo aquilo que traz odor na nossa vida, aquilo que as pessoas não ficaria perto de você. Deus nos lava com a palavra. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, nós mergulhamos
lemos a palavra, oramos, buscamos Cristo e que a comunhão com Ele na nossa vida, Ele vai entrando e você vai sendo lavado. Então nós vamos ter que conviver com essa natureza antiga, mas assim, ela no ralo, né? Sempre lavado pela palavra, né? Nos banhado na palavra de Jesus, naquilo que Ele nos ensina. Aí, o bom perfume é isso, é você ter paciência para falar com aquela pessoa que você precisa ensinar, é você não ser grosso quando uma pessoa precisa de você, você já ensinou 3 vezes, espera aí, vou te ensinar, né? Vou te ajudar, porque nós somos costumeiros de pedir ajuda, mas na hora que alguém pede ajuda para a gente, que encheção de saco, né? Você de novo aqui, né? Então, o que Jesus faria no seu lugar? Jesus, Ele nos lava e fala assim, olha, tudo bem, que bom que você quer uma ajuda agora sim, né? Agora eu vou te ensinar. Então, quando nós tivermos essa disposição, essa misericórdia na nossa vida, Deus vai nos encher, né? Vai nos dar assim a graça, a alegria vai vir. Que coisa gostosa quando alguém fala o seguinte, olha, aquela palavra que você me deu, aquele dia que eu estava derrubado e você veio e me abraçou, você me trouxe uma palavra de esperança, e você me trouxe de volta para o grupo que eu estava afastado. Isso valeu a minha vida, porque eu estava numa depressão, eu estava entregue numa situação. Irmãos, às vezes você não precisa falar nada, mas se o seu coração transmitir alegria de confortar a pessoa. Agora eu pergunto, como é que você vai ter alegria de confortar a pessoa se você está insatisfeita com você mesmo? Então nós temos que jogar fora, né, essa nossa insatisfação. Saber que Jesus, Ele quer entrar na nossa casa, na nossa vida, Ele quer matar a nossa fome, não ter nenhuma preocupação que Ele não vai resolver. Ele vai te dar sabedoria, como Deus deu sabedoria para o rei Salomão, mas Ele fala o seguinte, irmãos, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, né, dia a dia, né? O Marcos 8,34. Nós temos que ver que Jesus, ele dá a receita para nós. Chamando a multidão, os condiscípulos, ele diz, se alguém quiser vir após mim. Nós queremos uma vida abençoada, que Jesus, só Ele pode nos dar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para nós encerrar, eu estava vendo um testemunho de um pastor, que ele viaja o Brasil todo, e um dia ele teve a oportunidade de ir na Serra do Carajás. Você já viu falar da Serra do Carajás? O maior garimpo do Brasil, né? Não sei se ainda é, mas um lugar assim do ouro, as pessoas procurando ouro. E ele foi lá pregar nessa cidade, e aí o pastor de lá falou assim, olha, vamos aproveitar agora esse intervalo aqui, que o culto vai ser de manhã, agora vai ser só de noite. Vou mostrar a cidade para o pastor, para você ver, né? Então ele foi lá, levou ele lá no centro da cidade, né? Então tinha bares, lugar para trocar aí ouro em dinheiro, um monte de lugar lá, e ele andando ali, conhecendo o lugar. Ele encontrou com uma pessoa que foi braço direito na igreja dele há 20 anos atrás e que sumiu. Essa pessoa era um braço direito dele na igreja, um obreiro de primeira, que há mais de 20 anos sumiu. Deixou a família, a mulher com 2 filhos pequenos, e ninguém mais viu falar desse rapaz. E ele, olha, quem está aqui? Ó, você não é o fulano? Sim, o cara ficou até com vergonha, né? Pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu é que pergunto, o pastor falou, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, ó, vamos lá comigo lá. Ele falou assim, essa agora é a minha vida. A vida dele, um quarto, 4 paredes lá, uma coisa bem simples. Ele falou assim, a minha vida é isso aqui. Todo dia, né, de segunda a sábado, só domingo que ele descansava, é garimpo. Então,
todo dia, é uma luta. Chega de tarde, toma o banho, vai para os bares, né? Vai lá tomar as pingas dele lá, tal. No dia seguinte é carregar, fazer buraco e cavar e trabalhar no garimpo. Aí ele mostrou, olha aqui, pastor, uma caixinha, né? Uma caixinha com as pepitas que ele tinha encontrado. Falou assim, olha, eu sei que ainda vou morrer por causa dessas pedras aqui, porque as pessoas que descobrir que eu tenho isso aqui, eles vão me matar para roubar. Mas o que você está fazendo aqui? Por que você não volta para a sua família? Você não viu os 20 anos, você não viu os seus filhos crescer. A sua mulher teve que trabalhar para fazer faxina, fazer tantas coisas para criar esses filhos. Por que você não volta para assim, pastor? Nós aqui no garimpo, nós temos a certeza que pode ser amanhã que eu vou encontrar uma pepita, né? A sorte grande, né, que eles falam lá, que vai fazer ele ficar muito rico. E nisso, ele está preso lá. 20 anos esperando aquela grande pepita. E a vida dele se passando. Trabalho, bebida, mulheres, trabalho, bebida. Não está roubando, tal, mas assim, largou a família, largou tudo. Poderia ganhar menos, mas tinha aquilo que era de valor. Não, ele trocou tudo por um sonho de achar uma pedra grande. O que acontece com a nossa vida? Olha, aqui não tem nenhuma pessoa que largou a família para ir atrás da pedra grande. Será? Será que nós não estamos assim, presente, mas cabeça ausente? Será que nossa insatisfação não é porque nós sentimos um vazio dentro de nós, que nós queremos achar alguma coisa para preencher, né? E nós não vemos o valor que nós temos dentro de casa, né? Será que nós não estamos assim, esquecendo de ver? Por exemplo, pensa o nosso irmão Cleiton, né? E a Bruna. O que vale mais do que a Larissa para vocês, né? Não tem nada que vale mais, não é verdade? Mas tem muitas pessoas que não sabem esse valor, o amor que vocês têm nas suas filhas. A pessoa estão trocando por outras coisas. Não está nem aí o que o seu filho vai ser, se vai ter fome, se vai ser jogado no mundo. Quando você fala assim, não acredito que tem pessoas assim. E tem. Então a pessoa está presa a uma necessidade maior do que aquilo que Deus já deu. Quando você pega e olha e vê, para e vê o que Deus já te deu, o que você tem. Domingo passado nós trouxemos aqui na hora da oferta a ministração viúva, que ela estava, os filhos dela, o marido dela morreu, era o discípulo do profeta Eliseu, e aí ela foi lá bater na porta do profeta. Profeta, os cobradores estão à porta, vieram buscar meu filho, meu marido morreu, meu marido era um obreiro, discípulo do Senhor, era uma pessoa certa, que culpa tenho eu agora que ele morreu, agora eu vou perder meus filhos também? Aí o profeta falou assim, calma, vamos lá. Chegou lá e falou para ela assim, olha, o que você tem na sua casa? Eu não tenho nada. Aí o profeta falou assim, não, alguma coisa você tem. E ela foi lá e pegou um vidro de botija de azeite e achou um pouquinho de azeite no fundo do vidro. Falou, só tenho isso aqui. Falou, tá bom, isso já é muita coisa. E a palavra diz que ele mandou buscar as vasilhas e aquele azeite que derrubava nas vasilhas não parava e não baixava o azeite ali, enquanto não encheu todas as vasilhas que a pessoa tinha. Irmãos, o Senhor está me mostrando também que às vezes você reclama, né, de uma situação, né? A sua insatisfação é não confiar no Deus que nós servimos. Por quê? Porque o pouco que você tem é igual o azeite da botija. Deus faz todas as necessidades serem cumpridas. A nossa insatisfação, se nós pararmos
para ver o que nós temos reclamado. Está certo que nós temos situações que nós temos que buscar a cura da enfermidade, nós temos que orar, buscar, e Deus nos ouve. Mas tem muitas coisas que nós temos já tudo que Deus já preparou e nós estamos reclamando. Por quê? Nós estamos reclamando da família que nós temos, estamos reclamando de onde nós moramos, estamos reclamando das condições. E Deus está falando o seguinte: olha, se você estivesse olhando, quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Eu fui, esses dias atrás, eu não me lembro onde eu estava, eu cheguei numa repartição, eu não me lembro, uma repartição, eu precisei de um atendimento, aí a moça, assim, lembrei, véspera do final do ano, minha esposa resolveu fazer um canelone, e falou assim: vai lá no Carrefour comprar tantos, 3 quilos, né? Olha só, tá vendo? Compra exagerada, 3 quilos de presunto e 3 quilos de queijo. Tem certeza? Porque quando ela faz, assim, ela faz, deixa já congelado e tal, né? Eu cheguei lá no Carrefour, um sábado, era o véspera do, não sei lá que dia, véspera do ano novo. Eu cheguei lá e vazio, assim, estava começando, tinha aberto 10 horas da manhã, acho que abre mais ou menos essa hora. Uma pessoa saudável, né? Uma pessoa saudável, uma mulher, veio me atender. Tinha 4 ou 5 lá, e ela caiu de ser ela que foi me atender. Eu falei para ela: por favor, você que vai me atender? Sim. O que o senhor deseja? Eu falei assim: você me corta, né? 3 quilos de presunto e 3 quilos de queijo. Ela olhou para mim: o senhor falou certo? 3 quilos, é isso mesmo? Meu Deus, né? Ela começou a reclamar, porque ela tinha que cortar tudo aquilo, 10 horas da manhã. Aí tinha uma pessoa do meu lado, eu falei assim: meu Deus, quantas pessoas não queriam ter esse emprego para poder cortar esses presuntos? Não é verdade? E ela ali, sendo paga para isso. Tanto faz eu ser um que pediu 3 quilos ou 10 que pediu 300 gramas, ela ia ter que trabalhar o dia inteiro, não é? Mas não, a pessoa põe na cabeça que aquilo ali é pesado para ela. Que nem uma mulher falar o seguinte: eu tenho 200 pratos para lavar. Ela não tem 200 pratos para lavar. Ela lava um por um. Ela vai demorar várias vezes, mas ela não lava 200 pratos de uma vez, né? Vem com uma pilha de prato, não aguento, não é verdade? Ela lava um por um, e acabou, né? As mulheres eu sei que ficam assim, né? Meio chateadas que todo dia tem que lavar louça, e a minha esposa, eu percebo às vezes que ela está meio cansada assim, né? Ela tem que lavar esse monte, para assim eu te ajudo, né? Aí ela fica mais animada, né? Então você enxuga e guarda? Falei: sim, né? Aí você se coloca do lado lá, ela vai lavando, vai enxugando e guardando, 5 minutos, 10 minutos, acabou. Mas aquele negócio fica tão pesado na cabeça da pessoa, porque é aquela, né? Todo dia, né? Irmãos, às vezes, eu estou dando um exemplo de lavar prato, de cortar salame, mas às vezes a nossa insatisfação não é nada que arranca pedaço, né? É um pouco da gente entender que Deus deu tantas possibilidades. O emprego daquela moça, por exemplo, tinha que dar glória a Deus que tinha gente querendo comprar salame para ela cortar, porque ela tinha emprego, né? Mas às vezes nós reclamamos, e Deus tem misericórdia. Ele tem misericórdia, mas Ele fica triste quando Ele percebe que a nossa insatisfação tira a alegria da nossa casa, tira a alegria de servir Ele. Quantas vezes Ele esperou que você estivesse alegre para abraçar aquela pessoa e você estava com a cabeça chateada por uma bobagem, por uma coisa que não tinha necessidade, que você poderia falar: isso é pouco, perto do que Deus já me deu. Vamos orar, agradecer a Deus, oportunidade de sentar hoje. Fique em pé, vamos agradecer a Deus. Eu vou convidar o pastor Rodrigo, já está vindo para orarmos pela Santa Ceia.